Olá, sejam muito bem-vindos ao Talk It Up Book Club. Eu sou a Ellie e esse é o podcast onde mergulhamos no inglês através de poemas e trechos de livro, explorando o conteúdo, o contexto e as ideias por trás da língua. Aqui você aprende inglês de uma forma leve, natural e cheia de significado, e ainda curte um pouco de literatura. Hoje, no nosso primeiro episódio, vamos começar com um poema incrível da Emily Dickinson, um dos meus favoritos, chamado Tell All the Truth, But Tell It Slant. Ele é curto, mas cheio de profundidade, e nos convida a pensar sobre a verdade de maneira surpreendente. Então, prepare sua mente e seus ouvidos para a nossa jornada literária. Tell all the truth, but tell it slant. Success encircled lies, too bright for our infirm delight. The truth superb surprise is lightning to the children's ease, with explanation kind. The truth must dazzle gradually, or every man be blind. É um poema incrível, né? Então vamos começar a entender ele pelo contexto, né? Que é a proposta do Book Club, da gente conversar um pouquinho sobre o contexto da coisa. Né? Ele começa com uma ideia de que devemos contar a verdade, mas de uma forma indireta, né? Não no sentido de esconder a verdade, mas no sentido de adequar essa verdade a quem escuta. Né? E o que isso quer dizer? Por exemplo, se você quer explicar o que é o amor para uma criança e o que é amor para um adulto, né, você vai ter que adequar sua resposta para cada um, né? Já que a criança e o adulto não têm a mesma experiência de vida, né? Então, para entender essa explicação do que é o amor, cada um vai precisar que a mensagem chegue de uma forma específica. O que é a mesma ideia, por exemplo, de histórias de um livro, né? A história do livro ela acaba mudando de acordo com o leitor. Então, o autor escreveu com uma ideia, mas que a pessoa que vai ler ela acaba tendo uma percepção diferente, porque cada leitor acaba sendo influenciado pelas suas experiências, emoções, perspectivas individuais. Então, se eu venho com uma ideia ou uma verdade que para mim é verdade e é muito forte, né? Ou para mim é tranquila, mas para você seria muito forte, e eu não trabalho de acordo com o público, né? Vai ser muito mais difícil dela ser aceita e até entendida, né? E muito mais fácil de ter um impacto negativo. Porque a pessoa que recebe essa informação não está preparada ou não tem conhecimento suficiente para receber aquela informação. Mesmo que no ponto de vista de quem está entregando a informação, aquilo seja extremamente simples, né? É uma questão de adequação. Tem um filme do Indiana Jones, né? A Caveira de Cristal, Kingdom of the Crystal Skull, que ele exemplifica esse poema numa cena só. A cena já é explicando o poema, né? Uma das personagens, que é ali uma vilã, eu acho, a vilã, uma das personagens tem uma obsessão meio absurda, assim, por poder e conhecimento, né? Nada diferente para o vilão, mas fica meio ali obcecada por aquela informação. E quando eles finalmente encontram ali a Caveira de Cristal, ela exige que todo o conhecimento do universo seja passado para ela, né? Aí tem o desenrolar do filme, onde a Caveira fica tipo, tá, cara, querida, você tem certeza? Você tem certeza que você quer continuar? Ela fala, eu quero. Aí a Caveira, tá, mas não me perturba depois, eu vou te passar a informação, mas não perturba depois, né? E aí ela acaba ficando maluca, né? No primeiro momento ela entende o começo daquela informação, entende até provavelmente um pouquinho mais do que uma pessoa dependendo ali da pessoa entenderia, ela consegue chegar até um certo ponto daquela informação sem enlouquecer, mas chega um ponto que ela não aguenta mais. Ela pede, pelo amor de Deus, para de me passar a informação, e as caveirinhas lá falam, agora sinto muito, eu falei para não me perturbar com isso, porque você quis, agora você tem. Então, assim, né? No primeiro momento, então, a ideia do poema ela vem também nisso, tipo, vai com cuidado, você pode até entender aquela informação que talvez nem fosse para você, mas dependendo de como você passa ela. Mas voltando para o poema, vamos tentar entender, né, pedaço por pedaço. Então, a primeira que a gente tem aí é Tell all the truth, but tell it slant. Success encircled lies. A primeira linha, ela traz um conceito central do poema, né, que a gente estava comentando, né? A verdade deve ser contada, mas de maneira cuidadosa. Né? A Emily Dickinson ela sugere que a verdade, quando apresentada de forma muito direta, né, que é aquilo que a gente estava falando, pode ser difícil de aceitar ou compreender, né, que o sucesso estaria em abordar a verdade de uma forma mais cuidadosa, como um caminho em círculos, né, em vez de uma linha reta.
né? Ela traz essa ideia se conectando às situações diárias humanas, né? Em que algo é tão profundo, tão impactante que precisa ser suavizado para ser assimilado, né? É só pensar como damos notícias ruins ou ensinamos algo muito complexo. Às vezes uma abordagem mais gradual, ela é muito mais eficaz, né? Mesmo que seja demorada. Ou mais elaborada, né? Tem que exige um pouquinho mais de estratégia para elaborar. Da segunda parte, too bright for our infirm delight, the true superb surprise. Aqui a dicção compara a verdade como algo brilhante e intenso, né? Como a luz do sol, né? Nossa delight, prazer, ou infirm, frágil. Ou seja, não estamos sempre preparados para lidar com a magnitude da verdade, né? A surpresa da verdade pode ser grandiosa, mas também pode nos sobrecarregar, né? Ela sugere que existem limitações humanas na forma de como experimentamos o processo de verdades profundas ou difíceis, né? Essa linha que pode nos fazer pensar em como muitas vezes preferimos versões mais tranquilas da realidade, né? Aquela coisa de, tá bom, me conta, mas me conta devagarzinho, me conta com cuidado, né? Vamos com calma, amiga. Vamos lá. Da próxima parte, as lightning to the children is, with explanation kind. Né? A Dixon, ela usa uma metáfora poderosa, né? A verdade é como um raio que precisa ser suavizado para crianças. Ou seja, em vez de apresentar algo assustador ou intenso diretamente, é melhor contextualizar ou explicar gentilmente, como se acalmasse a criança diante de uma tempestade, né? Essa ideia ela destaca a importância de adaptar mensagens de acordo com o público, como a gente já vem falando, né? O texto inteiro ele já vem com esse objetivo, mas cada pedacinho você percebe que ela vai reforçando isso. É um lembrete de como a linguagem e a abordagem faz diferença na recepção de uma mensagem. É claro que, aí no meu ponto de vista, né? A gente está falando também de épocas diferentes, e no final a gente vai pensar um pouquinho sobre isso, mas no meu ponto de vista tudo precisa de um equilíbrio também, né? Às vezes muito cuidado acaba tendo um efeito negativo. Porque se a gente para pensar, a gente aprende muito também na dor, né? Mas daí vem o equilíbrio, né? Como todo ser humano é único, cada pessoa vai precisar de um nível diferente de impacto, né? Se a gente pega, pelo que a Dixon fala, né? A criança não vai ter medo de um raio, por exemplo. Tudo bem, você tem que ter cuidado para contar ali como se fosse um raio que vai, né, cegar a criança, vai deixar morrendo de medo. Mas, poxa, se a criança talvez cresceu num ambiente onde aquilo era extremamente natural, então a resistência dela àquilo vai ser um pouquinho maior. Então, se a resistência é um pouquinho maior, então a gente tem que começar a entender qual que é o cuidado que eu preciso ter. Porque, afinal de contas, cada caso é um caso, cada ser humano é um ser humano, teve experiências diferentes, teve uma vida diferente, tem pensamentos diferentes, então não é uma coisa também linear, tipo, a gente precisa ter cuidado, mas com quem que a gente está tendo cuidado, né? Com quem que a gente está falando? Seria essa ideia, ou minha participação nisso, né? É aquela história até de igualdade e equidade que o pessoal fala, né? Tratar todo mundo da mesma forma não necessariamente torna isso justo, né? Porque cada um tem suas diferenças, cada um tem suas necessidades, cada um tem sua realidade, né? Mas vamos para a última parte. The truth must dazzle gradually, or every man be blind. A conclusão do poema, né, é um tanto um aviso quanto uma solução. Então, se isso tudo for verdade, se isso tudo, né, se a gente, né, se a gente não conseguir fazer isso, né, o que acontece? Qual que é o final, a solução do poema, vamos colocar assim, a moral da história, né? Ela afirma que a verdade precisa deslumbrar, dazzle, gradually, né? Então, é encantar de uma forma, né, gradual, né? Com uma luz que aumenta aos poucos, né? Caso ao contrário, você acaba ficando cego, né? Ela sugere que a verdade, quando é revelada abruptamente, pode ser tão esmagadora que se torne inútil ou prejudicial, que é aquilo que a gente estava falando, não adianta nada. Tudo bem, você me contou uma verdade, mas você não me preparou, não pensou em uma melhor forma de eu entender essa verdade, você só simplesmente jogou ela de qualquer forma, não tem como eu conseguir captar, porque eu não tenho a mesma realidade que você, eu não tô dentro da sua cabeça para entender como ela tá saindo, como ela foi, o que levou você a pensar aquela verdade daquela forma, né? Então, lidar com o ser humaninho é difícil, acho que você já entendeu isso, mas vamos lá. Seria como ali, se a gente fizesse uma alegoria, seria ali como abrir os olhos em um lugar extremamente iluminado, e depois de muito tempo a gente com os olhos fechados, né? A gente precisa de tempo para ajustar,
né? Então, você quer dar a pancada, legal, beleza, mas vai precisar de tempo para ajustar, né? Então, o ajuste ele precisa ocorrer em algum momento, ou antes, quando a informação é passada, ou depois, quando a informação já foi passada de uma forma, né, abrupta, mas mesmo assim, né, prós e contras. Mas, enfim, né? Essa última linha ela ecoa com um senso de responsabilidade, né? Quem compartilha a verdade ou uma informação de uma forma geral, claro que a gente está falando de verdade aqui, né? Mas ela está falando de verdade, mas de uma formação de forma geral, deve ser sensível ao impacto que ela pode ter, né? Principalmente visto que a verdade não é única, né? A gente vive num mundo onde a gente já tem uma consciência de sociedade que a verdade ela não é única, né? Não existe tem ali. Cada um tem sua verdade, né? Isso sendo correto ou não, cada um tem sua verdade. Então, a gente precisa entender como isso é passado, né? E como ter o cuidado e a responsabilidade de lidar com isso, né? Na verdade, eu vejo o poema como um convite para a gente pensar sobre como nos comunicamos, né? Como lidamos com questões difíceis e até mesmo como aprendemos coisas novas, né? Nem sempre estamos prontos para receber tudo de uma vez, mas também com aquela ressalva. A gente tem que se conhecer muito bem, assim como a gente tem que conhecer o outro para passar a informação, a gente tem que se conhecer muito bem para saber, né, o que é esse gradually, né? O que é dazzle gradually, o que é deslumbrar com gradatividade ou gradualmente, porque cada um recebe a informação e aguenta pesos diferentes da verdade ou da realidade, não é mesmo? Né? E agora, só para a gente explorar um pouquinho do contexto, né, de quem é a autora e como o poema foi escrito, porque apesar dele ser bem atemporal, a gente conseguir ver ele, encaixar ele na nossa realidade, ele foi escrito em um tempo. Ele foi escrito num momento, um período de tempo que vai refletir nele de qualquer forma, né? Então, a Emily Dickinson viveu no século XIX, né? Ela é conhecida porque ela tem um estilo único de poesia, né? Ela era uma pessoa muito reclusa, mas seu escrito reflete uma observação profunda sobre a vida, a natureza e, nesse caso, né, a verdade. Esse poema ele foi escrito em um tempo onde a verdade e a franqueza eram abordadas com muito cuidado, né? Talvez porque a sociedade era mais rígida, ou porque certas verdades podiam ser difíceis de aceitar, o que continua sendo real hoje em dia, mas enfim, é menos rígida, mas também é difícil de aceitar. Mas acho que deu para perceber que ele é meio temporal, né? Então, é uma coisa que, tanto lá quanto cá, tem suas ressalvas. A gente tira aqui uma informação, mas coloca outra, e a gente vê que pode se adaptar nos dois tempos. Né? No poema, a metáfora central é que a verdade é como um relâmpago, né? Poderosa, mas muitas vezes avassaladora. Né? Se for apresentada de uma forma bruta, pode cegar, mas se for suavizada e apresentada gradualmente, pode ser compreendida e aceita. Essa ideia também se aplica ao aprendizado de inglês, né? Precisamos nos expor ao idioma aos poucos, explorando significados e contextos, para não nos sentirmos sobrecarregados. Mas também não ficar... Aí vem também o adendo de novo, mas também não ficar acomodado por muito tempo, né? Porque quanto mais a gente descobre um pouquinho mais de verdade, a gente vai se acostumando e vai aumentando a resistência. Então não dá também para a gente aplicar a mesma força sempre e o gradualmente precisa realmente ser gradual, né? Não pode só parar porque eu só aguento isso aqui e não aumentar, né? O que você quer, a sua vontade de aprender ou falar a verdade ou enfim, né? Lidar com a vida. A Emily Dickinson nasceu em 1830 em Massachusetts, escreveu mais de 1.800 poemas ao longo de sua vida, né, embora muitos poucos tenham sido publicados em vida. Né? A Dickinson era introspectiva e vivia numa vida relativamente isolada, né? Mas isso não impediu de explorar temas universais como a verdade, amor, morte e imortalidade também. Né? O isolamento ele tem seu benefício. Né, mais tempo para a gente pensar, menos exposto a coisas externas, então talvez a gente pense mais sobre coisas internas e se torne mais observador para poder avaliar, né, o que a gente é exposto ao que a gente é exposto, né? A genialidade dela está em como ela usa imagens simples e diretas para transmitir ideias extremamente complexas, né? Se você pegar, e é claro que não é o objetivo do Book Club, mas se a gente pega aí para analisar de uma forma da literatura mesmo, né, e pegar tipo cada frase para poder adicionar, você consegue fazer várias idas e vindas de interpretação e que uma frase se você botar antes e colocar depois, enfim, isso aí é mais para faculdade de letras, mas é uma coisa que você olha num primeiro momento, acha extremamente simples, e aí daqui a pouco você olha e fala, tem uma mensagem muito maior aqui, né?
Primeira vez que eu vi esse poema foi na faculdade e eu me apaixonei por ele de cara, né? Então, só pra gente fechar, né, antes de eu poder dar tchau, vamos ler mais uma vez o poema, porque agora a gente já sabe todo o contexto, né? É claro que, do ponto de vista do inglês, de quem tá aprendendo, não é para você entender todas as palavras. Um poema, ele é emoção pura, né? Então não dá para você tentar, é igual música, não dá para você achar que não, essa palavra vai significar isso, e vai ter várias idas e vindas e contextos, mas ele não é para ser tão linear quanto um texto ou quanto uma fala. Mas vamos ler mais uma vez então, para poder apreciar a beleza dele. Tell all the truth, but tell it slant. Success and circuit lies, too bright for our infirm delight. The truth's superb surprise, as lightning to the children ease, with explanation kind. The truth must dazzle gradually, or every man be blind. Só pra gente não ficar na vontade aí, agora que a gente já entendeu o que significa cada parte, né? Se a gente tivesse uma tradução aí do poema, como é um poema, e ele é um poema complexo no sentido de frases, né? Porque existem algumas frases que ela bota a informação depois, e enfim, faz uma brincadeira ali, uma salada mista. Então, se a gente tivesse que aí ler como seria, né, esse poema em português, ele seria: conte-me toda a verdade, mas conte-a de viés. O sucesso está no circuito, brilhante demais para o nosso deleite enfermo. A soberba surpresa da verdade, como o relâmpago suavizado para crianças. Com a explicação gentil, a verdade deve deslumbrar gradualmente, ou todo homem ficará cego. E com isso, chegamos ao fim do nosso primeiro episódio. Eu espero que você tenha gostado dessa exploração do poema de Emily Dickinson e de como a verdade pode ser tão poderosa e desafiadora. Se você curtiu, não se esqueça de seguir o podcast e compartilhar com seus amigos que também querem se divertir na literatura, aprendendo um pouquinho mais sobre inglês, né, de uma forma envolvente e leve. E é claro, confira mais sobre nossos cursos do site oficial e no Instagram. Até a próxima, quando traremos mais um poema ou trecho de livro para continuar na sua jornada. Até lá, continue explorando o inglês e a beleza da literatura. See ya!